Bem, continuando a nossa aula, nós vamos falar agora do nosso sistema urinário. Como é que nós fazemos para filtrar 1.500 litros de sangue por dia? Esse é o volume aproximado que uma pessoa filtra ao longo do dia. Depois de filtrar 1.500 litros de sangue, nós produzimos aproximadamente 180 litros de filtrado, dos quais 1 litro a 1,5 litros nós eliminamos na forma de urina. Então vamos lá, vamos conhecer o nosso sistema urinário. Ele é formado por 2 rins, tá? Por 2 ureteres, que irão levar a urina formada nos rins até a bexiga urinária, e pela uretra, que elimina a urina do nosso corpo. Tá? Bom, ampliando um pouco, nós temos aqui o seguinte, ó. O vaso vermelho é uma artéria, ele trará sangue para os rins. Esse sangue será filtrado e voltará aqui pelo vaso azul, que são veias, para o coração. Uma vez que o sangue tenha sido filtrado nos rins, vai ter sido formada urina, que desce aqui pelos ureteres em direção à bexiga urinária, onde vai ser acumulada. Tá bom? Bom, os néfrons, pessoal, são as unidades filtradoras dos rins. Nós temos aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada um dos rins. Eles ficam posicionados como aqui nesse desenho. Então, nós temos aqui o corte de um rim, aqui é a região chamada de córtex renal, e a parte mais interna de medula renal. A posição dos néfrons é essa que está aqui. Tá? Como é um néfron? Bom, nós temos aqui a estrutura de um néfron. Tudo que está em amarelo aqui, esses tubos amarelos, são túbulos do néfron. E o que está em vermelho e azul são vasos sanguíneos que ficam sempre ao redor dos túbulos do néfron. Bom, vamos nomear as partes aqui do que nos interessam, né? A arteríola aferente trará sangue, né, do corpo para os rins. Então, aquela artéria que entra nos rins, ela vai se ramificando e forma uma arteríola aferente. Ela passa aqui no meio e sai na forma de uma arteríola eferente. Aqui no meio formam-se capilares todos embolados e a gente dá a esses capilares o nome de glomérulo. Eles estão envolvidos por uma estrutura chamada cápsula glomerular. Aqui nós temos esses tubos amarelos, né, com nomes específicos. Aqui a gente tem o túbulo renal proximal, túbulo renal distal e a alça de Henle. Mas nós vamos chamar todos esses tubos simplesmente de túbulos renais, tá bom? Bom, além dos túbulos renais, nós temos aqui o duto coletor, que irá coletar a urina, tá? E enviar para os ureteres. Em vermelho e azul, nós temos os vasos sanguíneos, que vão reabsorver as substâncias presentes dentro aqui dos túbulos do néfron. Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui nessa região inicial do néfron, que é a cápsula, né, glomerular. Vamos ver como é que funciona aqui. Então, vamos lá. O sangue, pessoal, ele vai chegar pela arteríola aferente e sair pela eferente. Só que aqui, como ele está sob pressão, os capilares permitem que vaze sangue para cá. Esse líquido que vazou é chamado de filtrado glomerular. E ele tem a mesma composição do sangue, com exceção de células que não passam para cá e proteínas também que não passam. O resto, tudo que tem no sangue, tem aqui. Tá bom? Bom, o que acontece com esse filtrado? Ele vai, então, descendo aqui pelos túbulos do néfron, tá? Olha lá. Ele vai descendo pelos túbulos do néfron até chegar no final do trajeto, onde ele é chamado de urina. Então, vamos aos poucos. Eu tirei aqui os vasos sanguíneos que estavam em volta para não nos atrapalhar, e nós vamos ver o que acontece aqui passo a passo. Então, a primeira coisa, ocorre uma reabsorção ativa, uma vez que já tenha se formado filtrado aqui. Tá? Então, uma vez que o filtrado tenha se formado, as substâncias começam a ser reabsorvidas, ou seja, o nosso corpo não quer perder essas substâncias. Ele quer eliminar ao final um pouco de água e as excretas nitrogenadas, no caso dos seres humanos, ureia. Tá? Mas a gente não quer perder glicose, aminoácidos, sais minerais. Então, nós vamos reabsorver ativamente, porque se você lembrar, a quantidade dessas substâncias no sangue e no filtrado era a mesma. Então, o jeito é gastar energia para reabsorvê-las.
Uma vez que elas sejam reabsorvidas, o sangue fica mais concentrado do que o filtrado e puxa a água por osmose. Ao final do trajeto, aqui já no duto coletor, ocorre uma excreção ativa de íons potássio e íons hidrogênio. E aqui ao final, então, vai ter um pouco de água, um pouco de sais minerais, íons hidrogênio, íons potássio e as excretas nitrogenadas, no caso a ureia, formando então a urina. Tá? Resumindo, então, inicialmente tem uma reabsorção ativa das substâncias que nós não queremos perder, isso faz o sangue ficar mais concentrado, absorve água por osmose, e no final tem um transporte ativo que joga fora potássio e hidrogênio, tá? Formando a urina, que tem as excretas nitrogenadas que nós queremos eliminar. Um detalhe é o seguinte, a glicose, eu falei que ela é totalmente reabsorvida, mas isso não acontece numa pessoa diabética. Numa pessoa diabética, a quantidade de glicose no sangue é tão grande que os néfrons não dão conta de reabsorver toda essa glicose. Então, parte dela permanece no filtrado e acaba saindo na urina ao final do processo. Tá? Outra coisa é o seguinte, quando ocorre a passagem de sangue aqui pelo glomérulo, né? Então ele entra por aqui, passa pelo glomérulo e sai aqui pela arteríola eferente. Quanto maior a pressão arterial, maior a quantidade de filtrado que vai se formar aqui. Então, indivíduos com pressão alta tendem a formar maior volume de filtrado e tendem a eliminar um volume maior de urina. Tá? Para terminar, pessoal, nós vamos falar do hormônio ADH, o hormônio antidiurético. Como o nome diz, ele é antidiurese, ou seja, antiformação de urina. Ele não quer que a urina se forme. Tá bom, como é que faz para diminuir então o volume de urina? É só reabsorver a maior quantidade de água possível. Isso vai acontecer nessa região, no duto coletor e no finalzinho aqui dos tubos do néfron, né? O ADH vai agir nessa região aumentando a permeabilidade à água. Então, ele vai aumentar a permeabilidade à água, fazendo com que mais água seja reabsorvida e, portanto, menos urina seja formada ao final. Ok? Então é isso. Agora vamos fazer exercício para testar o que você aprendeu.